A paz do Senhor, meus queridos irmãos, amigos, prazer em estar com você para mais uma oportunidade de estudarmos a palavra de Deus. Hoje é mais uma lição da nossa escola bíblica das Assembleias de Deus no Brasil, tendo por certo que esta lição será edificante para a sua vida, para os seus estudos, enfim. Aproveite-se para inscrever-se aqui no canal, caso não seja ainda inscrito, e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Vamos estudar então a lição que compete a esta semana. A lição é de número 11, que está aí na sua tela. Uma lição, como todas, tem a sua importância. E o tema é a promessa de provisão. Olha que tema interessante. A promessa de provisão. O texto áureo está em Mateus capítulo 6, versículo 25, onde está escrito assim: Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. Mateus 6, versículo 25. E a verdade prática é: o Senhor Jesus, o nosso amigo fiel, preenche todas as nossas necessidades físicas, emocionais e espirituais. Como de praxe, como de costume, eu gosto sempre de fazer uma análise da palavra no texto em que é o texto-chave, né, para a nossa lição. No caso, hoje, Mateus 6, 25, farei a leitura aqui no grego, onde nós temos assim escrito: Diatouto lego homim me merimnate te psyche hormon tigafete. Fagete medeto somati homon ti endus seste. Vorri re psyche pleion extintes profescaito somato endimatos. Então aqui nós temos na palavra de Deus diatouto, ou seja, por causa de isso, ou por causa disso, lego homim. Lego é digo a vós, merinate, ou seja, merinate, aqui é uma importante palavra porque merinal, né, vem do verbo ali, que quer dizer estar ansioso, estar preocupado. Merinate. Te psyche. Psyche aqui foi traduzido por vida, mas eu gosto de entender que psyche é alma, é traduzido também por alma. Então não andeis ansiosos pelo vosso pensamento. E aí vem Jesus dizendo na sequência, com o que haveis de comer e com o que haveis de vestir. Então, quantas pessoas estão preocupadas com o que vão comer, o que vão vestir, com as suas contas, mas Jesus está nos garantindo e Ele vai cuidar de todas essas coisas na nossa vida. Jesus preenche, olha só que coisa interessante, Ele preenche todas as nossas necessidades físicas, emocionais e espirituais, como você está vendo aí na sua tela. Vamos adiante aqui na nossa revista.
nós temos a leitura bíblica em classe, que está em Mateus 6, do 25 ao 31. E a introdução já está aparecendo aí na sua tela e eu farei a leitura da mesma. Nesta lição, estudaremos a promessa de provisão para o crente em suas necessidades. Sabemos que a Bíblia revela que o ser humano é composto de corpo, alma e espírito. Por isso, podemos afirmar que ele tem necessidades físicas, emocionais e espirituais. À luz de Mateus 6, percebemos a importância que o nosso Senhor dá a todas as esferas da natureza humana. Por isso, nesta lição, estudaremos acerca das instruções como promessas que o Senhor dá a respeito das inquietações e preocupações da vida. Então vejamos aqui, queridos, percebam que nós somos corpo, alma e espírito, e por conta disso nós temos necessidades físicas, emocionais e espirituais. Eu costumo dizer que nós não podemos confundir quando a necessidade é emocional, ela é espiritual, ela é física. Muitas pessoas, elas, não que isso seja errado, ao contrário, é muito justo a pessoa fazer o seu exercício, a sua academia, aqueles que podem, aqueles que assim o fazem. No entanto, às vezes as pessoas cuidam do corpo e não cuidam da alma e não cuidam do espírito. É preciso ter saúde física, ter saúde emocional e ter saúde espiritual. Cuide do seu espírito, frequente a igreja, faça uma aliança com Deus, ouça a palavra de Deus. Cuida da sua mente, descanse, sorria, passeie, conviva com pessoas com quem você ama e também cuide do seu corpo. Tudo isso faz parte da saúde em todas as suas esferas. Vamos adiante aqui, então, no nosso estudo para o ponto de número 1 agora, que é a provisão das necessidades básicas. Não fiqueis ansiosos. No Sermão do Monte, capítulo 6 do Evangelho de Mateus, o Senhor Jesus ensina sobre as esmolas, a oração, o jejum, dentre outros temas. Ele ensinou aos discípulos a respeito de não viverem de maneira ansiosa e preocupada com as necessidades básicas da vida. Pois o Deus que provê para todos os animais e os vegetais, cuida também das necessidades básicas, emocionais e espirituais do ser humano. Por isso nosso Senhor afirmou, abre aspas, por isso vos digo, não andeis cuidadosos, ansiosos, ou seja, ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Então percebemos aqui na leitura do que disse o Senhor Jesus, que não precisamos andar ansiosos, não andeis ansiosos. Está ali em Mateus capítulo 6, versículo de número 25, e essa palavra ansiosos, ali do grego a gente já viu, que é a palavra marinal. Marinal quer dizer estar preocupado, estar em alerta. Esse verbo quer dizer cuidadoso,
ansioso. É ansioso mesmo, né? Preocupado. É isso que o Senhor Jesus quis dizer. Com que haveis de comer ou beber. Então, essas coisas básicas da vida, nosso Deus está cuidando de nós. Comer, beber e vestir. O básico, Deus garante. Aquele que serve a Deus tem esta garantia: não te faltará o básico, o que comer, o que beber e o que vestir. Pode te faltar o luxo, o glamour. Isso aí não é uma necessidade básica e Deus não prometeu isso. Mas Ele está dizendo para mim e para você não se preocupar com o básico, que Ele vai cuidar. Vamos adiante aqui na nossa leitura, que está, então, aqui, provisão de alimento diário. No versículo 26, Jesus faz referência às aves do céu, que não semeiam, que não cegam, nem fazem estoque de comida, mas o Pai Celestial provê seu alimento diário. Essa belíssima imagem bíblica nos lembra de que se Deus olha para os animais, uma categoria inferior ao ser humano, temos a certeza que Ele olha, cuida e se relaciona com as pessoas. Dessa maneira, Ele sabe que não vivemos sem o alimento diário para nutrir o nosso corpo. Ainda assim, mesmo a respeito da necessidade mais básica da vida, devemos aprender a confiar em Deus e não sermos dominados pela ansiedade. Olha que grande verdade, amados. Não podemos ser dominados pela ansiedade. Temos que aprender a confiar em Deus. Aprender a confiar em Deus. Se Deus falou, queridos, vai acontecer. Ele vai cuidar dos mínimos detalhes da nossa vida. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, está escrito: lançando sobre ele toda a vossa merinal, ou seja, a nossa ansiedade, merinan, aqui no caso. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então lança sobre ele, é o que está escrito em 1 Pedro 5,7. Lança sobre Jesus a tua ansiedade. Leva em oração a Deus seus problemas, aquilo que te aflige, aquilo que está te perturbando, certo de que Deus estará cuidando. É preciso confiar. Tem gente que serve a Deus, frequenta a igreja, mas quando é para confiar em Deus, parece que não entrega, não coloca nas mãos de Deus. E colocar nas mãos de Deus é descansar. Ter a certeza que Deus não vai falhar. Vamos adiante. Provisão da vestimenta. Da mesma forma, nos versículos 28 e 30, o Senhor Jesus faz uma referência aos lírios do campo, que não compram, nem produzem suas roupas, mas o Pai Celestial os veste de maneira bela. Em relação ao ser humano, Deus interage de uma maneira muito pessoal com ele, de modo que também lhe provê as vestimentas. A respeito dessa necessidade básica humana, devemos aprender a confiar em Deus e não nos deixar dominar pela ansiedade. Tanto o alimento diário quanto a vestimenta do corpo, Deus sabe de que necessitamos deles e por isso devemos fazer a nossa parte. Mas jamais permitir que a inquietação e a ansiedade domine os nossos corações no processo de buscar o que comer e o que vestir. Então vejam bem, tanto o alimento quanto
a vestimenta, como é dito aqui no texto, é fazer a nossa parte, ou seja, não vamos deixar de trabalhar, não vamos deixar quem estuda de estudar, quem trabalha de trabalhar, também não vamos nos colocar de uma forma desesperada, que tem pessoas que trabalham tanto, 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 e não tem tempo mais de ir numa igreja, de ouvir a palavra de Deus, e isso aí pode prejudicar bem ali na frente. Mas jamais permitir que a inquietação e a ansiedade domine os corações. Quantas pessoas estão vivendo isso? Inquietas, deprimidas, as pessoas estão perdendo sono, estão tendo uma qualidade de vida muito abaixo do que Deus planejou, simplesmente porque estão dominadas pela preocupação. Mas, repito, Deus garante a provisão para aqueles que lhe servem. Provisão física, Deus cuida da tua roupa, Deus cuidará do que comer e do que beber. Não faltará farinha na tua panela, nem azeite na tua botija, porque o Deus que você serve, o Deus que você dá glória, o Senhor Jesus prometeu na sua palavra que essas necessidades básicas Ele cuidará. Vamos para o tópico de número 2, provisão das necessidades emocionais. Somos seres integrais. A palavra de Deus revela que somos corpo, mas também alma. Nesse sentido, além das necessidades físicas, temos necessidades emocionais. Portanto, somos seres inteiros. Assim sendo, o que se passa na alma reflete no corpo. Ela é a esfera responsável pelas emoções e pelos sentimentos. Ela se entristece, sente afeto e se alegra. Por isso, a mordomia da alma é indispensável para o nosso bem-estar completo. Assim como o corpo, a alma deve ser cuidada, preservada de maneira irrepreensível. A forma como lidamos com nós mesmos transborda para a forma como agimos com os outros. Então, queridos, cuidar da sua alma. Ou seja, a alma se entristece, olha aqui que coisa importante de salientarmos. Ela se entristece, as pessoas ficam tristes, as pessoas sentem afeto e as pessoas se alegram. Você precisa equilibrar estes sentimentos. A gente não está sempre 100% sorrindo. Você não passa a semana inteira dando gargalhada e dizendo como a vida é boa. Não, temos momentos de aborrecimentos, momentos de frustrações, coisas que a gente planeja não dá certo. Somos muitas vezes perseguidos, maltratados, traídos pela confiança, pela amizade. Então a gente sofre essas coisas. A gente tem necessidade de comungar, afeto, carinho, atenção, tempo e também de alegria. Agora precisa haver equilíbrio. Eu não posso me entristecer tanto a ponto de afundar e não poder me levantar mais, e não posso viver num êxtase, numa euforia, como se vivêssemos no país das maravilhas, na ilha encantada, no mundo de flores. Não. É preciso haver equilíbrio emocional. Cuidar da sua mente, nem viver na euforia e nem na depressão. Viver um equilíbrio.
Você não pode se abater quando a notícia for ruim e não pode também viver num êxtase, numa euforia quando as coisas estão bem. Então é preciso ter esse equilíbrio. Ansiedade no mundo. As palavras de Jesus em Mateus 6 são bem atuais. Ele trata das preocupações e inquietudes das pessoas no processo de decisões. O nosso Senhor nos alerta para o fato de a ansiedade poder nos prejudicar. De acordo com os dados da OPAS, Organização Pan-América de Saúde, o transtorno de ansiedade, bem como outros transtornos mentais, atingem cerca de 300 milhões de pessoas no mundo. O Brasil lidera o ranking mundial de ansiedade, pois ela afeta cerca de 18,6 milhões de pessoas, conforme dados da OPAS. Esses dados mostram um pouco da ausência de paz no mundo e como as inquietações estão bem presentes na vida das pessoas. Misericórdia. Veja que essa estatística está mostrando a ausência de paz entre os brasileiros, ausência de paz no mundo. A paz verdadeira vem de Jesus. É Ele que nos dá a paz. É preciso buscar nele, se refugiar nele, estar em constante oração, adoração, entrega espiritual, sabendo que o nosso Deus não vai falhar. Jesus disse: aquele que me servir, o Pai o honrará. Então, sirva a Deus com alegria e o Pai Celeste vai te honrar. Vamos para subtópico 3. A solução para a ansiedade. A nossa solução sempre está em Jesus. Não há enfermidade que ele não possa curar, mesmo as emocionais. Ao longo do Novo Testamento, o apóstolo Paulo nos ensina a cuidar do que pensamos, a guardar o nosso coração e sentimentos de toda inquietação, a lançar a nossa ansiedade em Deus e descansar nele. Assim, pela palavra de Deus, sabemos que as enfermidades emocionais podem trazer prejuízos grandes para a nossa vida. Por isso, a Bíblia nos alerta a respeito do cuidado que devemos ter com a nossa alma. O nosso Deus nos assegura a vitória também sobre a ansiedade. Salmo 55, verso 22. Então, lá está escrito no Salmo 55 e no verso 22, eu quero fazer a leitura aqui. Vamos ver. Olha que maravilhosa promessa. Está ali. Então, queridos, como estávamos falando ali na leitura, olha só. Salmo 55. Confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Olha só. Hashelech al Adonai, Yehavra veru Yechalkelecha, lo yatem leolam mot, lat sadik. Ou seja, o justo, ele não permitirá que seja abalado. Confia no Senhor, os teus cuidados, a tua vida, Deus vai garantir. Tópico 3, a provisão das necessidades espirituais. Necessidade de salvação. Além de ser corpo e alma,
O ser humano também é espírito, por isso temos necessidades espirituais. A maior delas é a salvação. Essa necessidade foi causada pelo pecado devido à queda dos nossos primeiros pais. Essa necessidade não é apenas de um indivíduo, mas de toda a humanidade que carece de salvação. Assim, tudo o que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário providenciou a salvação e preencheu a necessidade espiritual do ser humano. Então, queridos, temos necessidades espirituais. Todo ser humano tem, por isso que buscam nas religiões preencher aquele vazio que se tem de Deus. Eu até entendo quando uma pessoa busca, batendo em todas as portas, até nas seitas, nas heresias, nas mentiras que Satanás tem por aí, as pessoas estão lá, mas querendo encontrar Deus. Muitas delas vão atrás de preencher o seu vazio existencial e a sua necessidade que tem de ter contato com Deus. Todavia, isto só é possível por intermédio da pessoa de Jesus. Então, só Jesus preenche essa necessidade. Necessidade da presença e direção de Deus. Outra necessidade espiritual que o ser humano tem é da presença e da direção de Deus na vida. A cada dia que passa, precisamos buscar a presença de Deus mediante a oração, para fazer a sua vontade em nossa vida. Além dessa preciosa presença, precisamos também da direção divina em nossa jornada. De tempos em tempos, precisamos tomar decisões, fazer escolhas e agir. Por isso, não podemos fazer nada sem a direção divina. Para isso, nós temos o Espírito Santo, o nosso ajudador, e a palavra de Deus como bússola. Espírito Santo nos ilumina no entendimento das Escrituras e, por isso, nos guia em tudo. Ele preenche essa necessidade espiritual. Então, queridos, Deus tem o seu Espírito para nos dar. E na tomada de decisões, ao tomar decisões, fazer escolhas, quanta gente está errando nas suas escolhas, nas suas ações e decisões. Por quê? Porque estão fazendo e tomando decisões, fazendo escolhas sem a direção divina. Isso é uma catástrofe. Quantos relacionamentos estão sucumbindo, vida financeira, emocional e espiritual, porque não estão dando lugar à voz do Espírito Santo, que fala no nosso íntimo, que fala através da palavra de Deus. Então nós temos a palavra de Deus e nós temos o Espírito Santo. Então o cristão tem uma bússola, ele tem um guia para nos dirigir na nossa vida. Faça uso desses recursos que Deus a nós confiou. Vamos adiante, necessidades do Espírito Santo. Vamos então ler aqui. A direção do Espírito Santo é indispensável, mas fundamental ainda é a presença do próprio Espírito em nós. Já dizia o salmista: não retires de mim o teu Espírito Santo. Salmo 51, 11. Para cumprir a sua missão na terra, o Senhor Jesus foi ungido pelo Espírito Santo. Da mesma forma ocorre conosco, pois só o Espírito Santo pode convencer o homem do pecado,
da justiça e do juízo. Só o Espírito Santo pode nos capacitar para evangelizar de maneira eficaz. E até as nossas intercessões não serão bem-sucedidas sem a ação poderosa do Espírito Santo. Sem essa obra, a igreja não pode avançar. O Espírito Santo provê a nossa necessidade espiritual. É verdade, tudo aí que foi dito, o Espírito Santo provê, nosso companheiro, nosso guia, ajudador, mora conosco, habita dentro em nós, 24 horas por dia está à nossa disposição. Acontece que parece que a maioria dos cristãos não entenderam, não fazem uso, não compreenderam a importância da relação e da intimidade e da comunicação do Espírito Santo com nós outros. Conclusão: o nosso Deus, por meio de seu Filho Jesus Cristo, provê todas as nossas necessidades, quer de natureza física, quer emocional ou espiritual, pois Deus nos trata como pessoas inteiras. Dessa maneira, somos convidados a colocar cada área de nosso ser em plena dependência de Deus. De fato, não deixaremos de enfrentar desafios, de tomar decisões arriscadas. Contudo, podemos descansar em Deus e, mediante a presença e direção do Espírito, experimentar um período de plenitude em sua presença. É isso aí, queridos. Tomar decisões arriscadas sem a direção de Deus, sem estar em oração, pode ser o naufrágio da sua vida financeira, emocional, espiritual. Pode ser a queda de muitas coisas na sua vida. Portanto, busque esse recurso que é estar com Deus e buscar a sua presença. Jesus garante a provisão das nossas necessidades físicas, mentais e espirituais. Que Deus te abençoe e obrigado por ter ficado até aqui conosco, convidando você para a próxima lição, a de número 12, semana que vem. Permitindo Deus, o tema será que haveremos de ministrar a promessa de vida abundante. Muito obrigado por ter você aqui conosco. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente em Cristo Jesus. Amém? Fique todos na paz do Senhor Jesus.